Somente escuta. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje. Agradeço a todos por terem se inscrito aí. Hoje uma professora e um tema mais do que desejado. A gente sabe, a gente recebe muita demanda sobre esse tema, né, nas nossas enquetes aqui. Antes de apresentar a professora Vládia, para quem ainda não a conhece ou ainda não teve a oportunidade de ouvi-la, eu queria só passar alguns recadinhos rápidos a respeito da plataforma e como que a gente faz a dinâmica aqui da aula, do webinário, né? Durante essa próxima hora aí que nós vamos estar juntos. Então, para quem ainda não conhece, a gente avisa que o modo de participação, ou seja, quem tiver alguma pergunta, quem quiser consultar, comentar alguma coisa da aula, fiquem super à vontade. A gente insiste e convida realmente que vocês façam isso, só que o microfone de vocês fica desativado para a gente evitar ruídos e interrupções. Então, para quem quiser interagir, a gente convida que vocês mandem as perguntas e os comentários no campo perguntas. Então, eu fiquei responsável por mediar essas perguntas para a professora Vládia, tá? E nós combinamos que nós vamos deixar os minutinhos finais, os 10 minutinhos finais da aula aí, para essa interação, para passar essas perguntas e para essa sessão de perguntas e respostas. Outra informação rapidinha que eu queria passar para vocês. Nesse setor de documentos, vocês têm a disponibilidade de fazer o download de alguns materiais informativos sobre os nossos materiais restauradores, como a Carisma Diamond One, o Gluma Bond Universal. Então, durante toda a aula, vocês podem fazer esse download e gravar esse arquivo no computador de vocês, tá? Super importante, essa aula fica gravada. Eu sei que esse horário muita gente não consegue acessar, né, online, mas vocês vão ter a disponibilidade depois de assistir. Todo mundo recebe um e-mail com acesso, né, com link de acesso para a aula gravada. Então, a qualquer tempo e momento, vocês podem rever a aula, se quem não conseguir terminar de assistir. E para quem sabe que se tem algum amigo que se inscreveu, fiquem tranquilos que todos que se inscreveram recebem esse link de acesso, tá bem? No finalzinho a gente deixa umas duas ou três perguntinhas para entender se vocês gostaram do tema, o que vocês esperam que a gente traga para as futuras sessões de webinário, tá? Então, o input de vocês é muito importante para a gente, nos ajuda, nos guia aí a trazer temas que sejam de relevância para vocês, tá bom? Então, acho que eu já falei muito, só quero apresentar e agradecer a professora Vládia, que é um prazer imenso, é uma honra tê-la aqui com a gente, falando um pouquinho, né, ensinando, na verdade, a usar as cores de dentes clareados da Carisma Diamond, né? Então, hoje eu acho que é o principal foco de atendimento, né, ou demanda para ela lá na clínica. Então, ela tem uma expertise fantástica com o uso dessas cores para dentes clareados. A doutora Vládia, ela é fundadora e responsável técnica, né, pela clínica Vládia Torno Odontologia, é coordenadora e professora do Instituto Vládia Torno, no centro de treinamento lá em Curitiba, no Paraná, que deve estar mais friozinho que aqui em São Paulo hoje. É graduada pela PUC desde 1998, especialista, mestre e doutora em dentística pela PUC, palestrante e autora de diversos artigos sobre resina composta, é pesquisadora na área de resinas compostas, tem muitos artigos publicados já falando sobre propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas, e ela é membro associado da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Então, chega de falar, eu vou passar a palavra para a doutora Vládia e convidá-la aí a compartilhar a telinha dela. Vou ficar aqui nos bastidores, só acompanhando aqui as perguntinhas, e qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou aqui nos bastidores, tá? Oi, Pronto, gente, estamos tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Acho que deu certo. Vocês estão vendo Deu certíssimo. Vocês estão vendo Tá tudo ótimo, estamos vendo tudo.
Então, maravilha. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer de novo a Cuser por estar, né, sempre criando um espaço para a gente poder falar do maravilhoso mundo das resinas compostas, que é o mundo que eu amo, né? Eu estudo as resinas compostas e trabalho com resinas compostas há mais de 25 anos. E sou imensamente feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha vivência, um pouquinho daquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo todos os dias, né? Então, as resinas compostas, elas são o material mais incrível que nós temos na odontologia, né? Independente das cores, se são da escala Bleach ou da escala Vita, né? As resinas, elas revolucionaram a odontologia como um todo, né? Se hoje nós chegamos nesse patamar de excelência que nós estamos hoje, de conseguirmos fazer casos lindos, maravilhosos, resolver casos, né, de pacientes nossos com muitos problemas de forma rápida, de forma mais conservadora, é graças às resinas compostas. Então, se você conhece profundamente as resinas compostas, você vai sim ter um desempenho melhor na tua clínica, você vai ter um resultado financeiro melhor, porque são materiais que estão, né, nas nossas mãos, né? Nós não dependemos de laboratório, nós não dependemos de moldagens, somente da nossa habilidade manual e também da nossa habilidade em saber escolher o melhor material, né? Então, é um grande prazer, novamente, todos vocês que disponibilizaram aí o seu tempo para estar aqui me ouvindo, ouvindo um pouquinho sobre as resinas compostas. Obrigada, gente. Eu já estive aqui em alguns outros momentos. Deixa eu só tirar essa telazinha daqui para eu conseguir ver, ver melhor a tela. Pronto. Então, eu já estive aqui em alguns outros momentos, né? Já fiz outros webinars e foi sempre muito legal, muito produtivo. Até porque, né, a gente tem muitas dúvidas como utilizar as resinas para dentes clareados e aqui, sendo mais específico, as resinas da Carisma Diamond para dentes clareados, né? A resina BXL, a ABL e a OB. E hoje, de brinde, nós vamos falar um pouquinho sobre a resina One também, como que ela pode ajudar e otimizar, né, o nosso dia a dia clínico, tá bom? Vamos passar aqui, que isso aqui a doutora Patrícia já contou, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre resinas compostas. Vou passar alguns sorrisos para vocês, realizados com as resinas do kit da Carisma. Então, aqui utilizamos a resina BL, aqui utilizamos a resina BXL, que é a mais queridinha do Brasil, para quem gosta de dentes clareados. Aqui eu fiz um recontorno cosmético com a resina One, né? E aqui com a resina OB, certo? Então, como que a gente trabalha com essas diferentes cores, né, nas resinas compostas? Considerando que não existe uma escala na escala Bleach. Vocês já perceberam isso? E isso dificulta muito a nossa vida. Por quê? Porque quando nós queremos utilizar uma resina A2, por exemplo, de qualquer marca que seja, nós vamos utilizar uma resina 2, a resina 2, ela pode ter uma diferença de opacidade, um pouquinho de translucidez, mas a 2 é a 2, independente da marca que nós formos escolher, não é verdade? Mas na escala Bleach isso não acontece, não existe uma correlação de marcas. A BXL, por exemplo, que é a resina mais vendida das resinas da escala Bleach do Brasil, ela não tem uma correlação nas outras marcas. BXL é BXL. Se nós pegarmos uma outra cor, por exemplo, uma BL1 de uma outra marca e tentarmos fazer uma correlação ou com a escala de cores para a cerâmica ou com com as outras marcas, nós não vamos encontrar essa correlação. Porque eu sempre digo que a escala Bleach é uma terra de ninguém, certo? Todas as marcas criaram suas cores e criaram seus diferentes nomes. E nós ficamos perdidos nisso tudo, porque nós não temos como ter todas as cores de todas as marcas.
O que eu sempre falo para os meus alunos? Aprenda a trabalhar muito bem com determinadas marcas, escolha uma ou duas marcas e conheça profundamente essas resinas dessa marca. Aí sim você vai conseguir trabalhar com certa previsibilidade, uma vez que não existe uma escala confiável, né, que compare uma cor de uma marca com outra de outra marca, certo? Então, isso é um ponto. Então, nós temos que trabalhar muito com opacidade e translucidez. Isso não somente nas resinas da escala Bleach, mas todas as resinas nós trabalhamos, nós vemos cor, nós tentamos adaptar a cor a partir dessas duas características, né? Opacidade e translucidez. Ainda quando a gente pensa em cores para resinas compostas, né? Como a gente decide a cor que a gente vai utilizar? A gente sempre tem que pensar o quê, gente? A espessura e a translucidez do esmalte que vai receber essa resina, a cor da dentina, a textura de superfície desse dente, presença de manchas, restaurações, de próteses, tudo isso tem que ser avaliado. Por quê? Porque a partir do substrato que nós vamos ter, nós vamos escolher uma resina com maior opacidade ou menor, maior translucidez ou menor translucidez. Outra coisa importante também, né, nessa escolha da cor do sorriso do nosso paciente, então a determinação da cor do substrato. Uma vez que nós vamos utilizar resinas mais claras do que o substrato do dente, né? Geralmente é o que acontece. Nossos pacientes nos procuram para ter um sorriso mais branquinho. Então, qual é a tonalidade de branco? Se o teu paciente te pergunta. Mais natural, mais branco do branco? Como é que você faz essa escolha? Né? Então, afinal de contas, nossos pacientes nos procuram cada dia mais. Eu digo isso para vocês porque eu recebo alunos do Brasil inteiro, alunos de fora do Brasil. Na última turma eu tive 2 alunas de Portugal que estavam aqui para fazer o curso, porque os pacientes procuram essas cores, né? Eu sou responsável pela disseminação dos sorrisos brancos? Não, gente, os nossos pacientes que procuram, né? Não sei se vocês sabem desse dado, mas o filtro mais baixado durante a pandemia inteira, dos filtros das redes sociais, foi dentes brancos. Vocês acham, então, que isso é importante para os nossos pacientes? Sim ou não? Acho que sim, né? Então, se a gente conseguir conhecer e trabalhar com essas resinas, com esses materiais, com certeza a gente vai atingir um público muito grande que está à procura desses tratamentos. E não me deixa mentir, né, gente, que a resina BXL, que é uma das resinas mais branquinhas, né, a resina que tem a coloração mais branca do mercado, que a gente mais utiliza, na realidade, nas lentes de resinas compostas, ela é a mais vendida do Brasil neste segmento, por várias questões. Primeiro, pela cor, que não existe outra cor como a BXL. Nós já vamos conversar sobre as cores. E segundo, pelo custo-benefício, né, gente? É uma resina que realmente cabe no nosso orçamento, é uma resina extremamente resistente, extremamente brilhante, extremamente estética. Então, a gente consegue, sim, unir a estética e a função utilizando uma única resina, tá? Coloquei essa foto dessas 2 moças lindas aí, que foram realizadas, a transformação do sorriso delas foram realizadas lá no nosso curso. Só para vocês terem ideia que essas 2 fotos, essas 2 pacientes têm a mesma cor de resina. No caso aqui, a gente utilizou a resina BL. Só que se vocês observarem, o que muda? Parece que são cores diferentes, não é verdade? Mas não são. Muda a cor do substrato, a gente já vai conversar sobre isso, a tonalidade de pele, tonalidade de cabelo, presença ou não de contrastes. Então, quando eu digo para vocês que é extremamente importante e necessário, gente, a gente conhecer, né, as propriedades da resina que vocês estão trabalhando, é você pegar a resina BXL, por exemplo,
e saber exatamente, puxa vida, eu vou colocar nessa paciente mais morena. Você já vai ter uma ideia, o teu HD já vai funcionar e você já vai ter ideia. Eu já tenho a ideia de como vai ficar essa cor. Porque você não vai ter uma escala de cores, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Para tentar ajudar que vocês consigam decifrar essas cores, né, clareadas. Beleza? Então, vamos lá. Então, gente, eu não sei se vocês escutam essas frases, mas eu escuto demais, tá? O paciente senta para fazer a avaliação e fala assim: doutora, eu quero a cor mais branca que existe. Ou, por outro lado, doutora, eu queria uma cor branca, mas não tão branca. Como que você decifra isso, gente? Me fala, o paciente senta na sua cadeira. Como é que você vai fazer? Né? Eu quero super branco. Puxa vida, gente, de sei quantas marcas de resina, cada marca de resina tem a sua escala Bleach própria. Qual é a resina mais branca? Como essa resina mais branca reage? Ela é muito opaca, ela é muito translúcida, né? Ou o paciente não quer algo tão branco, quer branco, mas não tão branco. Vocês entendem que a gente entra numa área difícil, de difícil interpretação? Então, você saberia hoje, se eu perguntasse para você, você saberia hoje escolher a resina na escala Bleach, né? Indicada para o teu paciente? Se ele tivesse feito alguma daquelas perguntas para você? Quero branco, mas não tão branco, ou quero super branco, quero um branco natural. Eu tenho muito essa pergunta, sabe? Na realidade, o paciente vem com esse questionamento: é possível fazer um branco natural? O que seria um branco natural, gente? Eu já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? Eu já entendi que os nossos pacientes não têm medo do branco, gente. Dentista tem medo do branco, os nossos pacientes não têm medo do branco. Quando o nosso paciente se refere assim, que quer um dente branco, mas não tão branco, ou quer um branco mais natural, eu entendo que ele quer um dente com características de dente. Não necessariamente que ele não queira branco, porque ele quer branco. Só que ele não quer que os dentes dele fiquem com tamanho exacerbado, nem com um formato que não é o formato do sorriso deles. Eles querem o quê? Uma fina camada, branca sim, tá? Mas que mantenha, né, as características do dente natural do nosso paciente. Então, eu interpreto dessa forma, tá, gente? Aí vem alguém e fala assim para mim: doutora, eu quero o dente igual de um artista de televisão, igual da Xuxa, igual do Gustavo Lima. Você você saberia escolher essa cor? Como a gente faria essa escolha? Então, como que a gente vai fazer? Existe, então, vamos partindo do princípio, eu já dei aí um spoiler para vocês, mas existe uma escala de cores que abranjam todas as cores de resina na escala Bleach que existem no mercado? Já respondi para vocês, não existe. Essa escala que eu estou segurando aí embaixo é uma escala anexa da escala Vita, que é uma escala para cerâmica, não para resina composta, tá? Você pode talvez se basear em alguma pequena, né, similaridade de tonalidade, mas não existe nenhuma resina que siga exatamente essa coloração, por mais que ela se chame, por exemplo, BL1, ela não tem uma correlação direta com a cor BL1 que está nessa escala de cores, tá, gente? Então, isso dificulta. Então, dica de milhões: escolha uma marca e fique super expert naquelas cores de resinas compostas. Então, se o teu paciente te pergunta qual é a cor mais branca, você vai usar dentro da escala que você está acostumado, das resinas que você trabalha. Não fique tentando, gente. Dentista adora misturar coisas, né? Inventar coisas novas. Não fique tentando inventar uma cor, tá? Os pesquisadores, eles trabalharam muito para desenvolver as cores das resinas compostas, desenvolver melhores propriedades físicas e mecânicas desse material que vocês utilizam, de todos os materiais que nós utilizamos. Então, gente, não adianta a gente querer inventar, tá? Porque depois, se o paciente fratura,
aquela lente, por exemplo, se você usou 3 marcas diferentes, com cores diferentes, para criar uma quarta cor. Como que você vai reproduzir isso depois? Não fica muito difícil? Então, dentro daquela escala de cores que você já está habituado, né, dentro da marca que você já está habituado a utilizar e está começando a conhecer profundamente, você vai dizer, ó, a mais natural é essa, a mais clara é essa e a intermediária é essa. Você dá essas 3 opções para o teu paciente, tá? Você não fica tentando criar uma cor exclusiva para o teu paciente, porque senão depois você pode ter muitas complicações em relação a isso. Né? Até porque, para você replicar isso depois, fica muito difícil. Então, o primeiro passo que eu sempre dou é o seguinte, é ver a cor do dente do teu paciente, primeiramente. Então, se o paciente tem um dente como o da Letícia, né? Aqui no caso, 1:1, mais ou menos. Gente, ela receberia qualquer cor de resina de dente clareado de uma forma bem tranquila. Por quê? Porque ela já tem um substrato clareado, né? Já tem um substrato que não tem manchas, é um substrato harmônico, certo? Então, primeiro passo, vamos ver qual é a cor atual do substrato do dente do paciente. Segundo, fatores que interferem. O primeiro já foi ali, gente. A cor do substrato, como eu falei para vocês, olha, como vocês podem ver, 3 moças com diferentes substratos. Pacientes com próteses envolvidas, a gente vai ter uma situação de substrato. Pacientes com muitos desgastes e com muitas manchas, a gente vai ter outro desgaste. E uma paciente com desgastes, mas sem manchamentos externos nos dentes, né? Então, 3 condições diferentes aonde eu poderia usar a mesma resina, por exemplo, a BXL, e nós teríamos 3 cores diferentes. Difícil, né, gente? Mas é prática, é olho. Depois que vocês começam a entender dessa forma, vocês vão entender que isso é bem mais fácil do que a gente imagina, tá? Então, olha lá, cor do substrato. Então, um paciente que tem próteses envolvidas, né, como o paciente da primeira linha aqui de baixo, né, vários manchamentos, a gente conseguiu uma cor bem harmônica utilizando uma única camada de resina. Por incrível que pareça, é a resina BXL. Aqui do outro lado, nosso paciente tinha os dentes grandes, bem visíveis, né? Alguns manchamentos, o dente central um pouquinho diferente do dente 21, diferente do 11, mas tudo bem. E utilizamos qual resina, gente? A BXL. Então, em ambos os casos, nós utilizamos a resina BXL e nós tivemos o quê? Diferentes cores finais. Certo? Então, vamos lá. Tonalidade de pele e de lábio, gente. Faz diferença? Sim. Todas esses pacientes, a gente utilizou a mesma resina. Não parece que o paciente de barba preta e cabelos pretos tem o dente mais branco de todos? Por quê? Por causa do grande contraste que ele tem, né? Lábios vermelhos, cabelos pretos, barba preta. Então, nesse paciente, se você colocar uma resina menos branca, você vai ter uma característica. Parece que ele escolheu uma resina super branca, mas é por causa do contraste de pele. Aí a gente pega essa nossa paciente linda, né, loira, de olhos azuis, com pouco contraste. Então, a resina, ela vai parecer opticamente mais natural. O outro paciente de cabelo curto, né, também com mais contraste, mas com menos contraste do que a nossa paciente loira, também parece mais branco do que o dela. E todos esses pacientes foram utilizados a mesma resina, tá? Outro ponto importante é a espessura da resina que a gente vai utilizar. Então, se nós temos diferentes substratos, obviamente, nós vamos ter o quê, gente? Se a gente colocar uma fina camada no substrato, como o do seu Altevir, que é aquele caso que nós olhamos ali, daquele senhor com dentes com muito manchamento, uma única camada vai sim interagir com a cor do fundo e vai formar uma outra cor, uma terceira cor. Então, que vai interagir a cor do substrato com a cor da resina, formando uma terceira cor, que é a cor do teu paciente única e exclusiva dele, certo?
Então, se nós colocássemos mais uma camada e deixássemos este dente com uma camada mais espessa, provavelmente ele teria ficado mais branco, mas isso também não era a intenção naquele caso. Outras coisas também que interferem nas propriedades ópticas, né, de uma restauração, é a textura de superfície do dente, se o dente tem muita texturização ou não, manchas ou restaurações antigas, presença ou não de dentes escurecidos. Gente, dente escurecido é uma constante na nossa vida. Nós que trabalhamos com estética, o paciente chegou, se ele tem um dente escurecido, ele entra no meu consultório, ele senta na cadeira, ele dá uma risadinha, eu já digo, eu sei o que te trouxe aqui. Geralmente é aquele dente escurecido. E quando isso acontece, né, o paciente já tem uma conexão na hora contigo, porque ele já fala, já vai contar a história daquele dente escurecido, que geralmente ele começa, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, meu irmão bateu a cabeça no meu dente e quebrou, ou eu estava andando de bicicleta, bati a boca, não sei o quê, eu fui mergulhar e bati a boca no fundo da piscina. Ele vai te contar a história do trauma da vida dele em relação àquele dente. Então, gente, é óbvio que a gente tem que saber como que essas resinas vão se comportar para a gente conseguir o quê? Mascarar essa diferença de cor, que é um dos casos mais difíceis que nós temos, quando nós temos somente um dente escurecido, tá? Então, qual que é o objetivo dessa aula? A gente escolher a resina certa para cada caso, né? Então, a cor, né, a análise desses dentes, né, não está relacionado somente com cor, quando a gente vai escolher, né? Esse conceito, né, a gente tem as propriedades primárias da cor, né, matiz, saturação, luminosidade. A gente tem que entender que as resinas para dentes clareados, elas são resinas que trazem muita luminosidade, né? Então, quando a gente termina o caso, até para o paciente não se assustar num primeiro momento, a gente sempre fala para ele, olha, só fazer uma correlação. Por exemplo, eu estou com essa roupa preta, eu pareço menor, né? Espero que eu esteja parecendo menor, pelo menos. Se eu botasse essa mesma blusa aqui, branca, eu ia ficar maior, vou parecer maior, porque eu ia estar mais iluminada, a luz ia bater mais e ia refletir aí nos olhos de vocês. Os dentes brancos também. Às vezes, a gente não aumenta em nada o dente de um paciente nosso. A gente mantém o mesmo tamanho, a gente faz, às vezes, meio milímetro, praticamente nada de resina, e parece que o dente aumentou, o sorriso do paciente ficou mais evidente. Por quê? Exatamente por causa dessa luminosidade, né? Que está integrado nesse conceito de cor, uma vez que os nossos dentes clareados, eles precisam, né, dessa informação. Outras coisas também que fazem, quando a gente vai trabalhar com resina, seja elas na escala Bleach ou não, que dão também profundidade para a cor, né? Dão também uma evidência na cor, são as inclinações, né? Se a gente observar a inclinação cervical, ela faz com que o dente pareça menor, né? Quando a gente quer que o nosso dente pareça menor, a gente evidencia isso, deixa essa região cervical um pouco mais fina de resina, nós conseguimos deixar essa região mais escura, isso faz com que o dente pareça mais curto, tá? Texturas superficiais também, dependendo se nós queremos que o dente pareça mais alongado, nós caprichamos mais nas características verticais. Se nós queremos que o nosso dente pareça mais largo, nós fazemos mais características, né, caracterizações secundárias horizontalmente, né, que a gente copia as periquimáceas, vocês lembram disso? Então, translucidez na borda incisal, que eu vou conversar com vocês um pouquinho como que a gente consegue essa translucidez, né? E o perfil de emergência, que é essa inclinação, né, cervical, que nós temos na região cervical dos nossos dentes, que também dá a impressão de dentes maiores ou menores, tá? Dentes mais iluminados ou menos iluminados. Sempre a região da área de espelho, que é o centro do dente, né? São áreas mais iluminadas, tá? Se nós não seguirmos essas características, nós vamos ter um resultado assim. O dente está branco, gente? Tá. O dentista que fez uma camada, escolheu
dentro, não sei qual é a resina, eu peguei da internet essa imagem, né? Mas o que faltou, gente? Não é um dente com cara de dente, não é verdade? Então, isso que a gente não pode errar. Quando a gente vai trabalhar com resinas à escala branca, né, e o nosso paciente fala assim, que ele quer um dente branco, mais natural, significa que ele quer sim uma resina mais branca, ele quer sim um dente mais branco, mas ele não quer essa característica que vocês estão olhando aí agora, certo? Um dente sem característica, sem perfil de emergência, sem translucidez incisal, sem ameias bem delimitadas, sem uma área de luminosidade bem definida, com manchamentos e tudo mais. Então, isso também a gente está no limiar, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, que não é só sobre colocar uma resina branca sobre os dentes, mas sim como colocar e aonde colocar. Né? Vocês estão vendo que são várias questões que nós temos que observar para fazer, sim, jus, né, a escolha do nosso paciente, que vai lá, escolhe, que vai lá e que deposita toda a confiança dele nas nossas mãos, né? O sonho dele de ter um sorriso bonito e tudo mais, tá? Então, cuidado, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho das características ópticas, né, das resinas da Carisma Diamond. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Mas eu precisava, né, gente, falar um pouquinho desse rolê todo aí sobre propriedades ópticas. Por quê? Porque a gente tem que entender um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente pega um sorriso desse, né, com características de dente, com áreas, né, de reflexão de luz, de absorção de luz, a gente olha e pensa, como que a gente consegue um trabalho desse, né? Na realidade, eu sempre gosto de frisar isso, né, para os meus alunos, que o ideal, quando a gente vai trabalhar com resinas compostas, com transformações assim, fazer uma única camada, gente. Não tem espaço para fazermos mais de uma camada quando vamos fazer lentes de contato com resinas compostas na técnica sem desgaste, que é o que nós estamos falando aqui agora. Então, o nosso paciente já tem o substrato dental dele e nós vamos manter e vamos colocar uma sobrecamada sobre este dente. Significa que o ideal é a gente utilizar uma resina de frasco único, gente. Até porque ela já foi desenvolvida para quê? Para ela ter tanto resistência quanto estética em um único frasco. Então, a gente vai precisar fazer uma única camada fina, delicada, e a gente vai conseguir um resultado tanto estético quanto funcional. Então, a resina Carisma Diamond da Coser, ela é, sim, super indicada para este tipo de tratamento, tá? Então, ela tem um monômero, né, que é diferente das outras resinas, que dá realmente uma resistência melhor e realmente uma característica óptica muito mais evidente do que as demais. Outra coisa importante que eu sempre falo, que o brilho da resina vem da aplicação, gente. Se você trabalhar corretamente com as resinas da Carisma, você vai ver que o brilho vem durante a aplicação, não vem do polimento. Você termina o caso, parece que você já poliu, exatamente por causa deste monômero, tá? De matriz TCD. Não vou entrar muito nessa química da coisa, mas só para vocês terem uma ideia. Então, as principais cores que a gente tem da escala Bleach na linha da Carisma, que são as resinas mais brancas que nós temos no mercado. Não existe nenhuma outra resina de nenhuma outra marca que tenha a cor branca pura, como nós temos nessas três cores que nós vamos conversar agora, tá? Que são a OB, a BXL, a BL e a CL é uma cor à parte que nós já vamos conversar com ela também, tá bom? Essas são as cores mais brancas que existem. A OB, a BXL e a BL, se vocês observarem, ela não tem nenhum tom de ocre. Todas as outras cores na escala Bleach, gente, elas têm uma tonalidade meio amareladinha no fundo. Não sei se vocês já perceberam isso. As únicas resinas que não têm esse amareladinho, né, que realmente produzem essa cor branca,
ou menos branca ou mais branca, são essas 3 cores, certo? Então, vamos começar pela resina CL, gente. A resina CL é uma resina que eu sempre falo que depois que você conhece a resina CL, ela passa a ser o seu coração. Um coração no seu consultório. Por quê? Porque, gente, ela é uma resina coringa. A resina CL, ela mimetiza a cor do fundo. Na técnica que eu ensino, nós fazemos os contornos mesiais e distais com a resina CL. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, quando a gente termina de fazer o contorno, né, que é o novo design do sorriso, você olha para aquele caso e fala assim, nossa, esse paciente pode levantar e ir embora. Se ele não quisesse fazer mais nada, não quisesse uma canamadinha mais branca sobre o dente dele, ele poderia levantar e ir embora, gente, porque fica perfeito. Essa cor, ela mimetiza a cor do fundo. Por exemplo, final de semana agora eu estava em curso e a gente faz atendimento em pacientes. Então, nós estávamos com 7 pacientes ao mesmo tempo sendo atendidos pelos nossos alunos, né? Quando eles terminam de fazer o contorno, gente, eu sempre peço para eles irem olhar nos consultórios dos outros pacientes que estão sendo atendidos, não só o que eles estão atendendo, para eles verem como, independente do substrato, a resina CL, ela se adapta à cor do substrato atual do paciente. É incrível. Se você nunca utilizou a resina CL, você pode fazer um recontorno cosmético com essa resina, faz um clareamento, faz um recontorno cosmético com a resina CL, você vai ver como essa resina é incrível, tá? Dica de milhões. Então, eu utilizo na nossa técnica, na técnica básica, usada para fazer o nosso contorno e mimetiza o substrato. Olha que coisa linda. Todo um contorno feito com a resina CL. As bordas incisais, gente, eu já vou conversar depois sobre esse caso, que a gente utilizou nas bordas incisais. Eu já vou dar um spoiler. Utilizamos a resina One, eu já vou dizer o porquê. Mas as mesiais e distais, nós utilizamos a resina CL, certo? Você nem consegue dizer aonde está a resina, né? Onde essa resina foi aplicada. Eu fiz um recontorno cosmético, neste caso, pós finalização ortodôntica, tá? A paciente removeu o Invisalign, nós fizemos uma plastia gengival e fizemos um recontorno cosmético de canino a canino, tá? Utilizando a resina CL e a resina One, tá bom? E tivemos esse resultado incrível, tá, gente? Nossa paciente amou. Vamos lá, resina BL, gente. Essa resina está dentro do nosso kit de cores clareadas, tá? Que é um sucesso também. É uma resina que possui translucidez. Eu, particularmente, amo essa cor. Mas eu sempre digo que a BL, ela não é para todo mundo. Não é para quem quer, é para quem pode, tá? Ser usuário da BL. Como assim, prof? A resina BL, como ela tem muita translucidez, eu poderia utilizar ela num substrato com próteses envolvidas, ou com restaurações envolvidas, ou com manchamentos? O que vocês acham? Hein, gente? Por mais que eu não possa ouvir, gente, faz de conta, manda energia para mim aqui, que vocês estão falando comigo, porque eu estou falando tudo isso olhando para uma tela, tá? Então, eu espero que vocês estejam me respondendo aí, tá? Me ajudem. Então, a resina BL, ela, como ela tem muita translucidez, nós não conseguimos utilizar essa resina sobre substratos muito manchados. Geralmente, em quem que eu uso muito a resina BL? Gente, em pacientes que têm já o sorriso lindo e que querem somente mudar a cor, deixar um pouquinho mais branco, ou que já fizeram muito clareamento na vida e que tem muita sensibilidade, ou que fazem clareamento e querem fazer só a arcada superior. Geralmente é a cor que bate certinho com um dente, com um clareamento bem sucedido, tá? Pode ser usada também na falta da CL, que a CL acaba muito rápido, tá? Só uma dica para vocês que não utilizam e não tem a CL. Geralmente ela é difícil de ser encontrada, porque todo mundo que usa se apaixona por ela, então ela acaba rápido, tá? Ela também pode ser usada para a gente fazer as nossas construções na técnica que eu ensino, né, nas proximais, exatamente por ela ter a translucidez que a gente gostaria.
Ela pode ser utilizada na camada de cobertura, como eu disse, não para quem quer, mas para quem pode, né? Sorrisos lindos que querem ficar mais lindos ainda. Pacientes com dentes clareados, quando a gente quer fazer só um recontorno cosmético, só em dentes superiores, por exemplo, ou mesmo superior e inferior, mas que com essa pegada mais natural. Então, este sorriso foi feito com a resina BL. Olha que coisa linda, numa camada bem fina. A nossa paciente tinha um sorriso lindo e queria ficar com o sorriso mais lindo ainda, se é que era possível. Ela tinha um pequeno manchamento cervical por tetraciclina na infância, que incomodava muito ela, todo mundo, ninguém nem percebia, mas ela percebia. Ela percebia e ficava muito incomodada. Ela queria fazer ela já fez clareamento e só evidenciou mais a mancha. Então, ela resolveu fazer resinas. Quando ela decidiu fazer resinas, ela me pediu assim: doutora, eu não quero que mude nada no meu sorriso. Eu só quero esconder essa mancha. Que ela já tinha tentado de tudo e nada, né? Nenhum tratamento teve sucesso. Então, esse caso fui eu quem fiz e a gente fez uma camada única de BL, de molar a molar, tá? Porque o sorriso dela era muito amplo e ela amou. Ela voltou para o ajuste, essa aqui a gengiva está um pouquinho demaciada, exatamente porque foi uma foto imediata ao tratamento, né? Logo no finalzinho, quando a gente terminou. E quando ela voltou para o acabamento e para o polimento, ela falou assim, abriu a porta do meu consultório e falou assim, doutora, conseguimos. Ninguém percebeu que eu fiz resina, era exatamente o que eu queria. Clareamento, e eu digo, gente, eu fiz um clareamento somente. Então, ela ficou muito feliz, muito realizada com uma camada bem fina, bem delicada, utilizando a resina BL. Uma única resina, meio frasco de resina de uma única resina, tá? Com esse resultado que vocês estão vendo aí. Gente, a BXL, como que eu vou falar da BXL, gente? A BXL é minha queridinha, né? Vocês sabem disso. Eu tenho sorriso BXL, minha filha tem, é a resina mais utilizada na minha vida, no meu dia a dia, no meu instituto. Os meus alunos vêm para aprender a utilizar a resina BXL, por quê? Porque é a cor que os pacientes mais amam, gente. E, além de tudo, ela é uma resina muito coringa, porque ela consegue ter uma opacidade que ela é, como é que eu vou dizer para vocês, intermediária, então a gente consegue cobrir fundos, restaurações de outras cores, a gente consegue esconder próteses, né, quando a gente faz uma troca de uma prótese por ter uma prótese anterior, então a gente consegue esconder, mascarar muitos substratos com a resina BXL, mesmo ela tendo translucidez, uma translucidez linda também, e a gente consegue também fazer essa cobertura, tá? Então, ela a gente pode utilizar como uma camada de cobertura sim, pacientes com dentes clareados ou não, tá? Olha lá, essa é uma camada da resina BXL. Gente, os pacientes aqui, esse caso também foi eu que fiz, ele tinha muito gente, né? Como a nossa apresentação é rápida, eu não tenho como passar o caso clínico completo, mas eu prometo que eu vou colocar lá nos meus stories essa semana, tá? O caso desse paciente, que é muito legal. Utilizando a resina BXL. Ele sorria, praticamente o sorriso dele não aparecia, nada dos dentes superiores, ele tinha um bruxismo severo, e nós resolvemos fazer um aumento de dimensão utilizando a resina One, tá? Que ela foi desenvolvida para essas regiões que precisam de que recebem grande força mastigatória, né? E realizamos também a reconstrução das guias anteriores e caninas, a base delas, a base palatina com a resina One, e o restante nós utilizamos a resina BXL, que era o sonho do nosso paciente utilizar essa cor de resina, tá, gente? Então, ela é uma resina incrivelmente maravilhosa. Eu sou suspeita, amo de paixão. Ela consegue esconder muito bem fundos e consegue ser, ao mesmo tempo, muito delicada, muito chique, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Gente, resina Carisma Diamond cor OB. Gente, é utilizada para resina de cobertura, é uma cor extremamente branca, tá? É uma cor que, particularmente, não é a cor que eu mais utilizo,
quem são os meus pacientes que mais querem essa cor de resina? Ela chega até a ser um pouco azulada, gente, de tão branca que ela é. Nos dentistas. Eu atendo muitos dentistas. Hoje, a maior parte dos meus pacientes são dentistas. E eles vêm para o meu consultório, vêm para o curso e já decidem fazer a transformação do sorriso deles com resinas compostas e querem a resina OB, certo? Então, a maior parte dos meus alunos que transformam o sorriso comigo lá no instituto, eu utilizo a resina OB, por incrível que pareça, tá? Ela tem também uma translucidez intermediária, que a gente consegue cobrir, sim, certos fundos, mas tem que trabalhar, ela é uma resina que você tem que ter um pouco mais de conhecimento, por quê? Como ela tem essa tonalidade um pouco mais azulada, o que acontece? Ela interage muito, por exemplo, dentes mais acinzentados, a gente acentua essa tonalidade azulada. Então, tem que saber utilizar um pouquinho mais, né, ter um pouco mais de experiência com esta resina. Mas para um paciente que não tem manchamento nos dentes, não tem próteses envolvidas, ó, coração, sucesso, tá bom? Tá aí um caso utilizando a resina OB, né? Esse paciente, ele tinha os dentes muito projetados, tinha os dentes grandes, e a gente fez uma única camada, também é o resultado imediato. Também vou colocar esse caso nos stories nos próximos dias, para vocês conseguirem acompanhar. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa resina Carisma Diamond One, gente. A One, ela foi desenvolvida para quê? Ela mimetiza a cor do substrato. Então, se você precisar fazer uma restauração classe 1, por exemplo, então o paciente tem uma resina, seria uma cor A2. Você não precisa ter a resina A2, ela vai mimetizar a cor do fundo e você vai fazer uma restauração com uma excelente resina, que tem uma excelente resistência e que tem uma excelente propriedade óptica também, tá? Só que eu adaptei a utilização da One para as resinas compostas, para as lentes de resinas compostas. No que eu utilizo hoje a One também, tá? Primeiro que é muito bom, hoje em dia, quanto menos material a gente precisar comprar, melhor. Então, se você precisa fazer uma restauração, você tem a One, e você precisa fazer bordas incisais, gente, nos teus dentes anteriores ou guias caninas. Usa a Carisma One. A Carisma One, gente, a gente consegue em áreas livres que ela tenha translucidez, certo? E o mais importante, ela devolve resistência para os lugares que são mais frágeis, que são onde? As bordas incisais dos dentes, não é verdade? As guias caninas. Geralmente são áreas que a gente recebe muito impacto mastigatório. Pacientes que têm bruxismo, precisamos fazer um aumento de dimensão de forma direta, utiliza a resina One. Além do mais, ela mimetiza a cor do fundo. Então, praticamente parece que você não fez nada, parece que o paciente nasceu com aquele dente daquele jeitinho. Então, gente, é uma resina coringa que ninguém pode deixar de ter no seu consultório, tá? Você pode fazer, sim, bordas incisais e pode, sim, fazer restaurações. Ela é a famosa Severina. Dá para você fazer tudo com essa resina, tá? E mimetiza todas as cores, tá? Eu tô tendo ótimas experiências com ela e tô apaixonada pela One, tá, gente? Pelas diferentes funcionalidades que a gente consegue ter utilizando uma única resina. Isso é muito bom, né? Eu não gosto de passar nada para os meus alunos que seja muito difícil, que tenham muitos passos, que tenham muitas resinas envolvidas. Por quê, gente? O dia a dia nosso não é fácil, né? É tudo muito corrido, nós temos tempo para tudo, não dá para a gente complicar algo que teoricamente é para ser simples. As resinas vieram para facilitar a nossa vida, não para complicar. E aí, quando as empresas entendem que as cores são um complicador, né? Veio aí a Cooser e revolucionou, criou uma resina que com uma única seringa você consegue mimetizar todas as cores do arco-íris, gente, facilita demais, né? Em todos os aspectos, em tempo, em escolha de cor, em financeiramente, que você pode ter uma única resina. Então, sugestão, dica de milhões. Tenham uma One para chamar de sua.
tá bom? Gente, falei tudo bem rapidinho, acho que consegui terminar no horário. Eu, se derem microfone, eu fico aqui falando até amanhã. Então, vamos abrir para as perguntas. Eu gostaria de agradecer de novo todos que estiveram aqui. Quem não me segue no Instagram, quiser me perguntar qualquer coisa, estou sempre por lá, eu respondo por lá. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre. Vlad, a gente recebeu uma perguntinha da Andrea. Na verdade, eu acho que você já respondeu, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, porque de repente, enfim, né, ficou alguma dúvida, ou é a dúvida de mais alguém que não tenha visto a pergunta, ou que não tenha ficado claro. Aí ela pergunta assim: no seu kit de resinas, qual a ordem de mais branca para menos branca? Tá. Então, no kit da Carisma Diamond para dentes clareados, a mais branca é a intermediária é a BXL e a menos branca, que significa que, na realidade, tem menos opacidade, então significa que mais vez é a BL. Então, de ordem de opacidade, seria a P, BXL e BL. E a última, que não está no kit, mas que é a mais translúcida de todas, que ganhou meu coração também, a CL. E as outras pessoas estão só parabenizando, parabéns, excelentes dicas, o Marcos colocou, muito bom, parabéns, me ajudou muito, obrigado, Marcelo, Andréia também agradecendo. Eu acho que foi ótimo, muito, muito obrigada. Para a gente é de verdade uma honra poder ter você aqui disponibilizando o teu tempo, que é precioso, passando várias dicas importantes, né, nesse mundo dos dentes clareados, que eu acho que não é uma coisa simples. Cor não é uma coisa simples, né, para o cirurgião dentista. Aliás, eu acho que é uma das etapas mais difíceis, né, a seleção de cor e tudo mais. Então, eu queria te agradecer. Deixa eu só ver que acho que veio mais uma perguntinha antes de a gente encerrar. Amei, professora Vládia maravilhosa, muito obrigada, foi muito bom. Vários comentários, só elogios. Eu estava vendo aqui se não tinha alguma perguntinha, mas eu acho que não. De qualquer forma, se alguém tiver dúvida, então lembrando que essa aula fica gravada, se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato nas mídias sociais da professora Vládia, ela é super atenciosa e super pronta em atender, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem entrar em contato conosco, também a gente se comunica facilmente com ela para poder responder da melhor forma possível, tá bom? Obrigada a todos, ótimo finzinho de tarde para todo mundo. Obrigada, Vládia, foi ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, até, tchau, tchau.